Eu vou fazer só um adendo ao vídeo de instalação do VS Code, porque eu não removi esse vídeo, já que ele não é apenas uma instalação do VS Code. Eu achei que ele ficou bem interessante, porque ele mostra outros editores. Além do VS Code, eu cito outros editores. Eu vou mostrar agora o processo de instalação do VS Code tanto para Linux quanto para Windows, que eu não falei no vídeo que você acabou de passar. E com relação à própria exibição do VS Code, o vídeo também mostra algumas configurações por dentro do VS Code, como você instalar plugins por dentro dele, como você edita algumas configurações padrão, então para você adaptar o que você quer. Então eu achei que o vídeo ficou bem interessante, ele é completamente utilizável nesse exato momento, não precisa refazer, falar novamente aquilo ali. É também igual em qualquer sistema operacional, então também não há motivos de fazer um outro vídeo para mostrar essa configuração. Agora, eventualmente, eu posso ter alguma outra dica para dar, alguma outra configuração para fazer. Aqui eu tenho uma lista de instalação de plugins que incluem novos plugins, mas é uma questão pessoal e claro que caso a caso, você precisando para um projeto ou outro, você pode eventualmente querer baixar outros plugins. Fora isso, as alterações são meramente cosméticas. Você vai ver a interface do Visual Studio Code um pouco diferente daquilo que eu mostrei ali, mas meramente o botão, o console que aparece embaixo é um pouquinho diferente daquilo que você vai encontrar nos primeiros vídeos do curso. Você não vai ter o minimap, que é aquele mapinha do lado direito do teu código, que você pode navegar por ele, porque ele é um resumo do que está escrito no teu código. Para um código muito longo, ele é interessante. Eu, particularmente, não gosto do minimap. O primeiro contato que eu tive com ele foi usando o Sublime Text, então eu imagino que tenha sido um recurso criado primeiro no Sublime Text e ficou muito popular entre os usuários do Sublime. Eu lembro que no trabalho foi muito comemorado pelos usuários do Sublime o fato de que o VS Code passou a ter minimap também. Mas eu particularmente acho aquilo ali basicamente uma ferramenta para quem tem um código gigantesco e não consegue lidar, a não ser que você de fato precise abrir um arquivo muito grande. Mas no dia a dia o ideal é que teu código não seja lá muito grande e o Minimap acaba sendo uma ferramenta do lado direito que só vai ocupar espaço. Vamos dar uma olhada aqui na instalação do Visual Studio Code no Linux. Isso aqui é apenas para adquirir a chave da Microsoft, para poder adicionar o repositório da Microsoft, onde está o Visual Studio Code, a lista de repositórios, então vai simplificar. A instalação vai ser apenas com apt-get install. Vamos executar comando a comando. Eu vou colar então o comando. Tá aí, ele simplesmente adquiriu essa chave para que ele possa executar. Eu acho que eu vou seguir aqui embaixo os comandos, pelo menos da instalação por completo, porque você deve estar entendendo já o processo. Então aqui a gente aqui vamos mover esse arquivo que acabou de ser gerado com essa chave para dentro da lista de chaves confiáveis, para que ele possa, esse comando aqui de baixo, inserir o repositório do VS Code na lista de repositórios para o apt-get. E aí, finalmente, vamos dar um apt-get update para que esse repositório seja adicionado. E, por final, vamos executar aqui a instalação do Visual Studio Code. Aqui é basicamente sudo apt-get install code. Colando tudo isso aí. Como eu vou ter alguns comandos usando o sudo, ele pediu a senha. Agora ele vai querer confirmar realmente que você quer instalar isso. Então fazer o download e instalar o Visual Studio Code. Feita então a instalação, ele já vai reconhecer o comando code. Eu vou chegar aqui embaixo e rodar esses comandos que instalam todas as extensões. Então, além de você ter a possibilidade de entrar no Visual Studio Code e ir na área de plugins e instalar um a um, pesquisando, cada plugin, lá no topo eu vou mostrar onde aparece, ele mostra quem é o desenvolvedor, ponto, o nome do plugin. Então fica um nome único para que não haja conflito e aí você pode simplesmente executar o comando por fora, code install extension, e colocar o nome do plugin. Aqui está uma lista de plugins que alguns eu apresentei no vídeo passado, como o NativeScript, embora nós não precisamos dele para quem vai fazer apenas o curso de JavaScript. O ESLint, que vamos trabalhar com ele no começo do curso com certeza. O TSLint também, que vamos falar na parte de TypeScript. O Angular 2, que ainda tem esse nome Angular 2, embora o Angular não esteja mais na versão 2 e tal. Mas, enfim, essa extensão que está lá é muito interessante para snippets para Angular. Se você não vai trabalhar com Angular, não precisa. O VS Code Icons é para ter aqueles ícones para cada projeto. Eu acho eles bem interessantes, fica bonitinho lá de mostrar, mas nada que seja fundamental. O NativeScript NG2 Snippets é justamente para também trazer snippets, no caso específico para projetos NativeScript. Se você não vai usar, não precisa. O JavaScript Snippets é um dado curioso. Eu não me lembro se eu estou usando ele, na verdade, durante o curso. Eu gostei muito dele, mas pode até ser que eu esteja considerando que é dele algum comando, alguma coisa que eu venho utilizando do próprio VS Code. Então eu não me lembro exatamente se eu estou usando esse plugin ou não, mas ele deve ter algumas coisas interessantes e vale a pena eu dar uma reavivada na memória e ver se eu volto ou eu passo a usar algum comando interessante dele. Mais um do Angular, esse ng template.
Eu não me recordo agora de cabeça sem olhar por dentro do VS Code, mas provavelmente é o que dá suporte ao VS Code para o Angular Language Service. O Language Service é um padrão hoje em dia que é muito utilizado para code completions em diversas linguagens, e o pessoal do Angular, há um tempo atrás, lançou esse suporte ao Language Service por dentro das templates. Então você, quando está escrevendo um arquivo HTML que é template de algum componente em Angular, você tem a capacidade de ter um autocomplete a partir daquilo que você escreveu no seu arquivo JavaScript que vai abrir essa template. Deixa eu até atualizar, porque eu acabei de editar esse arquivo, temos mais aqui também. Temos o Git Lens, que é uma extensão para Git também. Fica bem interessante porque você vê um histórico, linha por linha, dos commits que foram realizados. Ele é muito bom, esse plugin. Embora eu desativo ele normalmente nos meus vídeos, porque ele exibe algumas linhas de quem foi a pessoa que fez o commit do projeto, então não é útil para mim, sendo a única pessoa que desenvolve aquele projeto, durante as aulas ficar vendo meu nome o tempo inteiro. Mas eu aconselho também que você tenha o Git Lens se você vai trabalhar de fato em equipe. Para fechar, eu também considero interessante trabalhar com Prettier, embora eu não vou trabalhar aqui, eu estou apenas dando uma sugestão de plugins interessantes, mas esse Prettier te dá a capacidade de não se preocupar com a formatação do JavaScript. Ou seja, vamos ter um linter, que é uma ferramenta que vai estar o tempo todo checando o teu código para saber se ele está conforme algumas regras. E essas regras passam não só por questões de qualidade de código, de legibilidade de código, como de formatação mesmo. Isso promove, sim, mais legibilidade do código. Com o Prettier, você não se preocupa em seguir essas regras. Você pode até escrever de maneira errada e você usa o Prettier para que ele formate. Então o Prettier é basicamente um cara para ajeitar a estética do teu código e promover um código do mesmo formato. Esse editor config também eu acho interessante. Isso é uma maneira de padronizar certas características que variam bastante de um editor para o outro. Então, por exemplo, você pode trabalhar com VS Code no Linux. Isso pode dar problema quando um outro usuário, usando um outro editor, abrir o seu código, inserir certas coisas novas, dar a contribuição dele para aquele código, e aí aquele código dele vai seguir o padrão que está configurado no editor dele, por exemplo, uma tabulação de 4 espaços, vai salvar em 4, quando você vai abrir o teu editor, já está completamente diferente. A ideia desse editor config é que você tenha um padrão, e aí quando ele abrir num outro editor, se ele suportar o editor config, se ele tiver aquele instalado lá também, ele vai para aquele projeto mudar as configurações. Então você pode inclusive trabalhar com configurações diferentes por projeto, mas pelo menos todo mundo naquele projeto, não importa em que editor ele vai abrir, vai seguir a mesma padronização. E isso eu falo de encoding, que vai ser o TF8 ou qualquer outra variação, eu falo de tabulação, de quebra de linha, enfim, essas características que dão muita dor de cabeça para quem vai trabalhar em equipe. Por fim, eu cito também um plugin interessante para quem vai documentar, vai escrever API, para quem vai documentar usando Swagger. O Swagger só está aqui por uma mera questão de spoiler para um curso que eu estou querendo colocar. Já que esse vídeo vai ficar no YouTube, quando esse curso vier, eu vou deixar o link para esse curso. Mas, enfim, não é nada obrigatório para o nosso curso atual, tanto de JavaScript quanto de Angular e NativeScript. E aqui no final acabei sem querer copiando mais uma vez a linha que instala o Docker. Então vamos lá executar todos esses comandos que eu citei aqui. E aí, ao colar, ele vai instalar um por um cada um desses plugins. A última mensagem foi apenas dizendo que o plugin do Docker já tinha sido instalado. Vamos abrir aqui o Visual Studio Code, vamos ver se ele vai encontrar. Já está aqui na lista. Da primeira vez que ele abre também a página do Visual Studio Code aqui no browser. Eu vou fechar e voltar para ele. As informações de instalação dos diversos plugins. Vejamos que os botões são um pouco diferentes, mas estão dispostos exatamente na mesma ordem, então você vai ter as mesmas funcionalidades. Ao clicar aqui no último, que mostra as extensões, ele já vai exibir as extensões que já foram instaladas. Eu vou só abrir um pouquinho para mostrar o ícone das extensões. Está aqui, tudo que nós marcamos para instalação no começo já está automaticamente instalado aqui. Vamos ao Windows. Ele já tem instalado o Visual Studio Code, está até inclusive aqui embaixo. Eu já fiz o processo de instalação, mas eu queria mostrar. Já que ele segue rigorosamente a mesma ideia, o que ele vai fazer é um show com install Visual Studio Code. Deixa eu também atualizar, porque eu acredito que não está com todos os plugins que eu coloquei recentemente. Eu acabei de colocar logo antes de gravar esse vídeo e tinha deixado aberto. Está aqui mais extensões, temos aqui o show com install Visual Studio Code, tudo junto. E aí o comando é code do mesmo jeito, install aqui embaixo é exatamente a mesma coisa. Inclusive eu cometi o mesmo erro de colocar o Docker 2 vezes. Eu vou retirar de ambos, mas não vai ter nenhum problema caso você execute assim.